A paz do Senhor. Podem sentar, amados. Meus amados, que alegria estar aqui. Em 2011 eu passei na frente da igreja e eu disse assim: pastor, eu vou orar para quem sabe um dia eu possa pregar aqui. 2011, quantos anos? 2011? Não. Então faz 14 anos que eu estou orando para pregar aqui. Eu não vou orar mais 14 para chegar lá não, tá? Vou tentar orar menos. Alguém quer ouvir Deus falar? Pastor Itamar, que Deus lhe abençoe. Deus abençoa pastor Zilmar, pastor Adriano. Nós estamos aqui por missão. Pastor Tiago, Deus abençoe. Vamos abrir a Bíblia, Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Vamos ler a palavra do Eterno. Glória! Eu fico ouvindo os Gideões em casa e vendo aqueles fundo musical bonito. E eu digo, Deus, quando eu pregar, eu quero ver aqueles fundo musical bonito lá. Vai ter, né? Que benção. Os que achou, diga amém. Vamos ler. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. O nome dele era... E este homem era íntegro e reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Nós estamos diante do livro mais antigo da Bíblia, que é o livro de Jó, escrito pelo patriarca Moisés. Jó, ele era contemporâneo de Abraão. Contemporâneo, por exemplo, eu moro lá na Bahia, pastor Manuel da Guia mora aqui. Então a gente vive na mesma época, em lugar diferente. Então Jó e Abraão eram contemporâneos, mas moravam em lugares diferentes. Moisés um dia encontrou com Jó e alguém perguntou se o livro de Jó é o primeiro livro da Bíblia, por que não está lá no começo? Porque o nome Gênesis quer dizer princípio e conta a história da humanidade. E Moisés escreveu o chamado Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Aí a história de Jó foi para os livros poéticos, que são Salmo, Provérbio, Eclesiastes e Jó. Alguém quer aprender mais? Então diga para o irmão, escola dominical. Mas a princípio, o que é que Deus tem para nós acerca de Jó? A Bíblia começa contando a sua história. E tinha Jó 3.000 camelos. 3.000 camelos. Por exemplo, se eu for no Oriente Médio comprar um camelo, claro que eu não vou, mas vamos dizer que aconteça, que eu vá lá comprar um camelo. Quanto custa um camelo? Alguém consegue ajudar a gente aí? Quanto? Quanto custa um camelo? R$1 milhão. E aí, como nós vimos na Bahia, camelo peba, que se for bom, chega até 2. Jó tinha 3.000 camelos. Dá para somar aí no real aí, gente? De camelo? É dinheiro demais de camelo. Jó tinha 500 jumentas. Jumenta. E aí está aqui meu amado pastor que é do Piauí. A gente sabe diferenciar. Jegue é uma coisa, jumenta é outra coisa. E aí, segundo a história, as jumentas que Jó tinha uma orelha grande. E essa jumenta, na época, era considerado o veículo mais rápido da época. Quando Jó chegava na jumenta da orelha grande, alguém dizia, olha a jumenta do homem.
Era carro de luxo na época. Jó também tinha 500 juntas de boi. 500 juntas de boi, não dá para contar quantas cabeças de vaca esse homem tinha na fazenda. Jó também tinha 3.000 ovelhas. E não era para comer, era para produzir leite e roupa de grife. O leite da ovelha era um dos leites que na época produzia-se remédios. E Jó era um grande produtor de leite lá do Oriente Médio. E a roupa da pele da ovelha só usava a nobreza, só quem podia. E aí Jó tinha uma grife de roupa. Quando a ovelha não prestava mais para dar leite, matava, vendia o couro para fazer roupa de luxo e o leite para fazer remédio. Então, dentro do Oriente Médio, não tinha um homem mais rico do que Jó. 10 filhos. E aí, o que é que diz a Bíblia? Que os filhos de Jó faziam festa todo dia. E aí o meu pai diz assim, que festa é para quem pode. Quem não pode faz culto de ação de graça. Então, pastor, fazer festa todo dia é para quem pode. E aí Jó, os meninos fazendo festa e Jó orando por eles. Tal. Jó também disse, eu era olho dos cegos e pai dos necessitados. Eu pegava gente sem nome, colocava na minha casa como se fossem meus próprios filhos. Então o homem, olhando no amplo financeiro, rico, próspero, muito gado, muita terra. Um belo dia o diabo foi lá, no meio da fila, onde o povo ia se apresentar ao Senhor. E aí Deus perguntou para ele, observaste meu servo Jó? Observar quer dizer olhar todos os movimentos atentamente. O diabo disse, observei. Mas ele é fiel ao Senhor. Agora, por um motivo, porque o Senhor deu muitos bens para ele. O diabo estava insinuando que Jó só era crente, porque Deus tinha cercado de bem. Agora, se o Senhor tomar todos os bens dele, ele vai blasfemar na tua cara. Só que Deus conhecia Jó da mesma forma que Deus conhece você. Deus sabe o seu potencial para vencer grandes obstáculos. Deus não permitiu que o diabo tomasse os bens de Jó, porque Deus queria punir Jó. Não! Deus queria provar ao diabo que Jó tinha capacidade de vencer os desafios da vida. Daí por que Deus permitiu que o diabo fosse lá e tomasse todos os bens de Jó? E aí diz a Bíblia que o diabo sai dali por uma autorização de Deus e toma todos os bens de Jó. Jó orava 3 vezes ao dia. Talvez esse era o dia que Jó estava orando, agradecendo a Deus pelos filhos, pela esposa, fazendo culto de ação de graça. De repente, a primeira notícia chega na casa de Jó. Meu patrão, os bois lavravam e as jumentas passeavam. Os caldeus chegou na fazenda agora, matou todos os camelos, e só eu escapei para trazer a nova. Jó ouve aquilo e diz, 300 milhões já foi. Dói, porque ninguém quer perder as coisas. E quando o Jó está respirando, aí chega o outro e fala, meu patrão, as tuas jumentas, sabe, a tua frota de carros importados, das jumentas, que vale uma grana, os caldeus chegou lá, acabou com tudo, e só eu escapei para trazer a nova. É muito fácil a gente adorar a Deus quando a porta está fechada, quando o milagre chega. Eu quero ver adorar a Deus quando a porta fecha e o diabo se levantava. Eu vim da Bahia como profeta de Deus aqui hoje profetizar para esta igreja, haverá milagre na sua vida. O Deus de Jó está sentado no trono. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. E aí chega o primeiro, chega o segundo. E de repente chega uma das notícias mais tristes para Jó. Essa foi para arrebentar. Caiu fogo do céu e os teus filhos morreram. O diabo insinuou que Deus tinha matado os filhos de Jó. Nessa hora, pastor,
Imagina, a gente mete o pau na mulher de Jó, mas imagina ela agora dizendo: eu perdi os meus filhos não têm culpa de nada. Que situação é essa? E o diabo dizendo, ele vai blasfemar de Deus, ele vai negar Deus agora. Jó não vai aguentar esta prova, Jó não vai aguentar essa luta, ele vai blasfemar de Deus. Jó vai deixar tudo. Diz a Bíblia que Jó se levanta e vai para o terreiro de sua casa. Diz a Bíblia que Jó pega uma navalha e rapa a sua cabeça. Jó pega a cinza, derrama no chão e deita sobre a cinza, rasga a sua roupa, olha para o céu e começa a dizer: nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá voltarei. Quem me deu foi Deus, quem tomou foi Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos pobres levantassem a mão e Deus se deu e adorar o Senhor nesta noite? Aleluia, glória a Deus. Porque Deus sabe, Deus conhece você, Deus sabe da tua vida, Deus sabe da tua história. Você não vai desistir, Deus está com você. Haverá milagre, Deus vai fazer coisas grandes, meu querido. Deus vai abrir a porta, Deus vai restituir. O Deus de Jó está aqui nesta noite. São os que recebem essa palavra. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aí o diabo disse: o homem é crente. Agora, quer ver? Olha para o irmão e diga assim para ele: agora está Jó. Diga para ele: agora está Jó. Pobre, 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 mas crente, crente, crente. Porque o diabo esperava, pastor, que Jó ia ficar na prova, ia dizer: eu vou deixar aquela igreja, eu nunca mais, não, acabou para a minha igreja, não quero mais saber. Eu não tenho mais a jumenta da orelha grande, eu vou de pé. Eu perdi o carro, eu vou de pé. Eu não estou servindo a Deus por aquilo que Ele vai me dar, mas aquilo que Ele é na minha vida. E aí Jó vai para a igreja, acabou. Eu lembro-me, pastor, meu pai é pastor há mais de 40 anos. Eu nasci num berço cristão, nunca larguei Jesus por nada nessa vida. E meu pai foi para o campo missionário, eu tinha só 10 anos de idade, lá no sertão da Bahia. E alguém falou: Jailton, tu vai para o campo. Eu disse: vai. Largou tudo, foi embora para o campo. Antigamente era diferente, né? Quantos membros tem lá? Não perguntava isso não. Tem carro na igreja? Não. Ia pela fé. E Deus fazia milagre. Hoje você vai com tudo e fica sem nada. Antes você ia sem nada e tinha tudo. Quantos podem adorar o Senhor por isso? E aí meu pai foi para o campo. Eu sempre falo que tiraram uma foto para ele colorida. Quando nós chegamos lá era preto e branco. Não tinha um membro na igreja. Tinha 3 Maria. Maria da Paz, das Dores e das Virgens. E aí no dia que nós não ia no culto, aí era o culto, era eu, maninha e painho. Um cantava, um orava e outro dava glória. Eu fui batizado com o Espírito Santo num culto desse com 8 anos de idade. Aí nós chegamos lá, irmãos, estava chovendo, só tinha um lugar da casa que não molhava. Aí manhã disse, pegava, nós abraçava assim, e vem para cá, meu filho, vem para cá, por causa da chuva. E aí, lá tinha uma mesa desviada, que se ficasse no meio da casa, rebolava até cair no chão. A mesinha desviada lá, e a gente, fogãozinho de lenha pendurado. Manhã disse, vai buscar lenha, fui buscar lenha, soprando de manhã, soprando no fogão de lenha, chorando. Eu digo, calma, Deus vai honrar a gente aqui. Na Bahia tem um lugar chamado Santo Antônio de Jesus. O senhor contou um testemunho e falou, muita gente não crê, e é verdade. Santo Antônio de Jesus, a irmã Hilda, de uma loja de móveis, estava orando, e o Senhor disse a ela, Hilda, enche o caminhão de móveis e leva para essa família lá no sertão da Bahia. Ela falou, mas eu não sei quem é, mas eu sei. Eu não sei o caminho, mas eu sei. Ela acordou de manhã, chamou o marido, contou, e o homem disse, tu é doida, mulher? Ela disse, eu vou. Deus está me mandando, eu vou. Colocou o caminhão de frente à loja, cheio de móveis, e começou a viajar. Ela viajou mais de 10 cidades da Bahia. Olha como Deus é detalhista.
Ela chegava na cidade e parava e dizia assim: eu estava de madrugada orando e vi um homem, uma mulher, teus crianças, e Deus mandou que eu desse os móveis para ele. Aí o pastor disse: é para mim, minha irmã. Ela disse: não, não é para tu não, não. Tu tá precisando, tua bênção vai chegar, mas essa aqui já tem direção certa. Levanta a mão que eu vou profetizar. Aquilo que Deus preparou para você não vai perder a direção. Crente apressado só come cru. Espera o tempo de Deus. Abra a boca, vem comigo nessa glória, igreja, adorando a Deus. A irmã chegou em Maracás, terra das flores, na Bahia. Pastor Vicente, que já partiu para a glória, disse: pastor, me ajude. Eu estou já 2 dias viajando, procurando um homem ou uma mulher, 3 crianças, e o caminhão de móvel para dar para eles. E aí ele falou assim: oxe, eu sei quem é. É Jailton. Como é que tu sabe? Eu estou aqui de mala arrumado para viajar, faz 2 dias. Quando eu chego na porta, o anjo fala: Vicente, não vai não. E então bora. Viajou, sertão. O caminhão atolou um monte de vez, em pleno inverno, mas a bênção de Deus chegou. Aí a irmã, domingo de manhã, pastor Travasso, nós estávamos dirigindo a escola dominical, o pastor Tiago, o caminhão parou, não tinha porta, era um arame na porta. Parou o caminhão, a mulher desceu. De casa! A manhinha olhou, ela disse: oxe, olha a mulher que eu vi de madrugada orando. Aí lá vem painha, disse: oxe, o homem, até o bigode é o mesmo. Aí ela disse: cadê as crianças? Eu já pulei lá fora. Ela disse: é aqui onde Deus me colocou. Aí a porta se abriu, ela entrou bem de casa. Aí a manhã falou comigo assim: fica na porta do quarto, para a irmã não ver que nós dormimos no papelão. Eu digo: tá bom, manhã. Aí estou eu aqui, pastor, na porta do quarto. Para quê? A mulher chegou na porta do quarto, já entrou assim, ó, sapatinha. Aí correu pro quarto. Eu digo: o quê? Vou cair fora. Ela olhou no quarto, voltou para a sala, e a mulher chorava, e o caminhão lá fora, e nós chorando, falamos língua, e virou um Pentecoste, o culto, igual está virando esse culto aqui hoje. Ela olhou e disse assim: eu coloquei tudo pela metade, mas Deus mandou que eu colocasse tudo em dobro. Eu vou deixar o que Deus mandou, mas eu volto para trazer tudo o que está faltando, porque a bênção de Deus é completa. Deixa eu ver quem pode abrir a boca para adorar. A bênção de Deus é completa. Aí pastor Travasso, aí o empregado dela abriu o caminhão e desceu, cheio de colchão. Eu disse: manhã, eu não vou dormir nunca mais no papelão. Aí pegou o colchão. Aí eu peguei o papelão, irmão, coloquei na porta do fundo. Aí manhã: deixa aqui, meu filho. Eu disse: para quê? Para botar o colchão aqui em cima? Não, isso aqui é derrota, chegou a vitória. Quando o colchão chegou na sala, eu disse: vai derrota, vai-te embora. Você crê nisso? Chegou a vitória. Pode abrir a porta do guarda-roupa, pode abrir a porta da casa. Deus vai mudar. Levanta a mão assim. Onde é a sua casa? Aponta a mão, que eu vou liberar o ato profético agora. Deus vai mudar tudo lá, meu irmão. Deus vai fazer coisas grandes lá. Glorifique o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aí, pastor Sérgio, pastor Tiago, obreiros, eu fui para o campo de missões. Com 18 anos de idade, eu fui para o sertão fazer missões. Não dá tempo de contar? Fui para o sertão e eu fiquei 2 anos pregando no sertão para ganhar a primeira alma para Jesus. Pastor, eu lembro que naquela época era uma casinha de palhoça, não tinha luz, não tinha água. E eu chegava naquele culto, pastor. Saúde dos irmãos com a paz do Senhor. Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer amém? Lá não tinha ninguém. Eu dizia amém para mim mesmo. Fazia o culto, cantava o hino da harpa, pregava para mim. Tinha culto que eu falava assim: vamos ouvir Márcio. Ia lá, mudava a voz, eu de novo. Dava a bênção apostólica, fechava a igreja, ia dormir. 2 anos assim. E alguém falava: mas que missionário fraco. Eu digo: vem para cá para tu ver, infeliz. Porque julgar é fácil, coitado. Vem fazer para tu ver, meu filho. Falar é fácil, fazer? É isso aí. Aí, um dia, eu estava de manhã orando. Alguém chegou na porta de casa. De casa! Aí eu digo: é manhã que veio me visitar. Aí cutuquei na janela assim, olhei. Eu digo: oxe, não é manhã não. Era uma senhora forte. Aí
Olhei para ela e disse: pai do senhor, minha irmã, eu tinha tempo que não vi um crente. Ela disse: eu não sou tua irmã. Eu digo: a senhora é quem? Macumbeira. Ô, pastor, eu nunca tinha expulsado um demônio na vida, pastor Tiago. Só de longe, expulsando e correndo. Quando a mulher falou que era macumbeira, eu digo: meu Deus, e agora? Aí, irmãos, e quem é que já foi da roça? Diga amém. Antigamente, as porpas não tinham duas tramelas, quem lembra? Duas tramelinhas, lembra? Uma em cima e embaixo. Aí eu percebi que ela queria entrar. Eu digo: eu vou fechar logo a de baixo. Eu errei, fechei a de cima. Ela entrou pela de baixo. Era uma casinha pequenininha. Eu dormia em cima de uma esteirinha com 18 anos de idade. Andava 22 quilômetros de pé para fazer um curso de teologia. A mulher entrou, olhou para mim e eu disse: o que a senhora quer? Ela disse para mim assim: tem 38 anos que eu estou aqui. Só que depois que você veio para cá, deixa eu ver quem começou a entender a mensagem. Depois que você veio para cá, o meu terreno de macumba não é mais a mesma coisa. A macumba não funciona mais. Os caboclos não descem mais. Porque essa igreja está perturbando o meu terreno. Quantos podem abrir a boca para adorar Jesus? Aí eu disse: Jesus está comigo e nem eu sabia. Pastor Sérgio, penso num homem que ficou bravo. Levantei aqui, fui para cima do diabo e disse: o sangue de Jesus tem poder. O que aconteceu, pastor? A mulher caiu. Eu digo: eu matei a mulher, que ela ficou no chão duro, irmão, durinha no chão. Eu digo: matei a mulher. Ela levantou, olhou para mim. Levanta as mãos assim para você, as duas mãos. Faz aí um ato profético. Ela levantou a mão e ela começou a contar de 1 até 7. Conta comigo. 1, 2, mais forte. 4, 5, 6, 7. Ela disse para mim: 7 dias eu vou fechar a igreja. Eu digo: já está fechada aqui, não tem ninguém, senhora. Ela falou para mim: você sozinho já me incomoda demais. Diga assim para ele: imagine nós dois juntos. Aí ela disse para mim: pode contar. Eu disse: pode, daqui 7 dias Jesus vai fechar um terreiro. Mas na hora eu pensei assim: se não fechar, meu Deus, e agora? Mas já falei, já falo. Pastor, a mulher desceu a escada e foi embora. E eu fiquei contando no relógio: 7 dias. 3 dias, estou eu fazendo um culto na igreja. Aí, quando eu olho, ela passou. Eu parei o culto e digo: o diabo passou ali. Jesus, tem misericórdia. Aí ela voltou, jogou um saco na porta da igreja e foi embora. E agora? Faço o culto ou vou vigiar? Eu digo: não vou conseguir fazer o culto. Deixei o microfone. Que microfone? Uma caixinha de som desse tamanho. Caixinha tribulada. Digo: vai, Satanás. Joguei aquela praga fora, que foi o diabo que me deu. Aí fui lá. Quando eu vi o saquinho, eu digo: baiano bobo, nasceu morto. Fui lá, vou abrir o que tem aqui dentro. Quando eu abri, tinha um frango. E eu comendo rapadura, farinha. Eu digo: Jesus é bom, mandou um... E o frango tinha farinha, tomate. Eu digo: bom que fosse uma buchada de bode, mas era o frango. Só comeu, pastor? Não, irmão, está amarrado. O melhor de Deus está chegando para mim e para você. Quantos crê que quem vem buscar uma bênção de Deus aqui hoje, crê que vai levar? Ela disse... Aí eu peguei a macumba aqui, vou amarrar essa praga, porque o diabo está me tentando. Joga isso fora. Quando eu vou jogando a macumba fora, o saco furou. Pastor, pulou um sapo da macumba e eu joguei a macumba para um canto. E o sapo pulando e eu correndo atrás do sapo. E o irmão pega o sapo. Consegui pegar o sapo. Descosturei a boca do sapo. Ele colocou para fora o nome da igreja Assembleia de Deus, fechada em 7 dias. Quando a boca do sapo se abriu, Deus estava dizendo: a porta que eu abro ninguém pode fechar. Operando Deus, quem impedirá? Abra a boca para adorar a igreja. Aleluia. Deu 7 dias. Eu digo: Jesus, e agora? Fiquei o dia inteiro na rua, irmão, com medo de ir para a igreja, cair por cima de mim. Chegava, olhava, não vou entrar não. Aí, quando foi 10 da noite, eu criei coragem, pastor Itamar, entrei na igreja. Quando eu entrei, que eu olho na frente da rua, está a macumbeira do outro lado. Ela pegou 7 velas, acendeu as velas e colocou tudo acesa, sentou nas velas, olhava para o relógio e para mim. Eu digo: o diabo marcou até horário, filho do cão. E aí o tempo foi passando. Deu 10 para meia-noite. Ela sentada olhando para o relógio. Deu meia-noite em ponto. Ela ficou inquieta. Deu 00:02.
Ela levantou, pegou as velas, colocou de cabeça para baixo e foi embora. Aí eu olhei, ela indo embora, de repente ela começou a correr. E a mulher dizia, corre, mulher! E ela correndo. Eu fui atrás, era o diabo na frente e o pastor atrás, correndo. Aí a mulher falou assim, mulher, a tua casa e o terreiro está pegando fogo, mulher, ninguém sabe como. Eu digo, foi Jesus, foi Jesus. Deixa eu ver se tem crente. Tem gente homem tá aí para abrir a boca para dar glória, irmão. Vamos tremer esse lugar com a presença de Deus. Era na frente ou atrás, o terreiro pegou fogo. Eu vi como ela dizia assim, eu não posso mexer nesse crente, por que eu fui mexer nesse homem de Deus? Oh, glória, glória. O terreiro fechou, ela foi embora, e a igreja está lá até hoje, para a glória do Deus que fez os céus. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu voltar para a mensagem, testemunho, se eu contar aqui, vai virar vigília. Aí, belo dia o diabo foi de novo lá. E o Senhor perguntou para ele, e aí, Satanás, Jó é crente ou não é? O diabo disse, ele é crente, mas tem saúde. E tem um provérbio no sertão, que quem tem saúde tem Deus, tem tudo. O homem pela saúde vende o que tem, fica pobre. Saúde é o maior bem que a gente tem. Jó tem saúde. Se o Senhor tocar na saúde dele, ele vai blasfemar do Senhor. O diabo disse, é duro para Jó, mas Satanás vai ter que entender que eu sou glorificado na vida de Jó. Tem um personagem bíblico que eu admiro ele, chamado Zaqueu. Quando Jesus chegou em Jericó, para quebrar a maldição de 1.300 anos, desde a época de Josué, diz a Bíblia que Zaqueu soube e disse, eu quero ver Jesus. Alguém disse, Jesus, tem um homem chamado Zaqueu que ele quer te ver. Jesus falou, mas Zaqueu não quer nada. Zaqueu não quer um milagre. Zaqueu não quer uma porta aberta, não. Zaqueu só quer te ver. Jesus ficou tão admirado com a atitude de Zaqueu, que fez por Zaqueu que não fez por ninguém. Zaqueu é diferente. Zaqueu não veio aqui para buscar um milagre. Zaqueu não veio buscar uma cura. Zaqueu veio sentir a minha presença. Pois diga a ele que hoje eu vou na casa dele. Tem gente, pastor, que é diferente. Ele só serve a Deus por aquilo que Deus pode dar, não por aquilo que Deus pode fazer. Eu sirvo a Deus não por aquilo que ele faz, mas aquilo que ele é. Se Deus abrir a porta, eu adoro. Se Deus não abrir, eu vou adorar do mesmo jeito. Oh, glória a Deus. Aleluia. O diabo foi lá e feriu Jó de uma lepra. Agora imagina Jó pegar caco de teia, pastor Sérgio, pastor Tiago, pastores, não da guia. Porque, que pecado Jó tinha cometido? Nenhum. Agora, tem gente aí que mete o pau na mulher de Jó. Eu fico revoltado quando eu vejo alguém meter o pau na mulher. É porque não foi tu, irmã. Imagina a mulher de Jó na janela da porta assim, olhando e dizendo, poxa, o homem não dorme mais na cama comigo, porque está leproso. Jó não tem amante. Jó é fiel. Eu cansei de ver esse homem ficar na estrada, pegando os viajantes, colocando dentro de casa e na cama para dormir. Esse homem é olhos dos cegos e pai dos necessitados. Não, esse homem não é para estar numa situação dessa. E ela disse, sabe de uma? O Deus desse homem aí não faz isso não. Porque olhava para Jó, dava dó. E ainda apareceu 3 amigos da onça, né? Era quando Jó vai fazer um culto de ação, e os amigos vinham, churrasco, e aquela coisa. Oh, Jó, Deus é contigo. Quando Jó ficou na prova, isso aí está em pecado. E aí diz a Bíblia que Jó chegava na igreja, as crianças corriam para abraçar. Jó fazia ação social. Jó, trouxe brinquedo, Jó. Era aquela festa toda. Jó chegava doente. Aí os pais diziam assim, sai de perto desse doente, esse leproso pecador. E ele ajoelhava na igreja e dizia assim, socorre, socorre-me, Senhor. Não imputa as queixas dele contra mim. A pele de Jó se apegou aos ossos. Os olhos dele eram vermelhos de tanto chorar.
E nas madrugadas ele falava assim: eu tenho visões, como se a minha casa estivesse cheia de lágrimas. Mas Deus estava com Jó. Eu estou pregando para alguém aqui nesta noite. Aleluia. A mulher de Jó foi lá e disse para ele: amaldiçoa teu Deus e morre. Pastor Travasso, a mulher de Jó deveria chegar e dizer para ele assim: eu estou contigo, é nós dois. Aqui não tem maninha, aqui não tem painho, sabe? Porque tem mulher de verdade. A prova é nossa? Vou embora não, vou ficar mais tu, porque tem mulher não, né? Provou, vou embora, vou infeliz, tchau, vai embora, deixa o bichinho lá. Eu vou ficar aqui. Agora, a atitude dela foi o quê, pastor? Uma atitude diferente da nossa, mas que a gente sempre faz isso. Uma atitude desesperadora. Desespero, irmãos. Quem nunca teve uma atitude de desespero aqui? Nem levante a mão, porque todo mundo já teve. Eu vou deixar a igreja. Eu não quero mais ser pregador. Eu não vou mais subir no altar. Eu acabou. Vou entregar o cargo da igreja. Aí Deus vem e traz uma mensagem dessa, vindo lá da Bahia, para dizer para ti: eu estou contigo. Eu estou te dando força hoje. Levanta a cabeça, porque é só uma fase que tu está passando. Não pergunte o porquê, mas o para quê. Deus está querendo te dizer alguma coisa, meu irmão. Continua fazendo a obra de Deus. Quem te chamou foi Deus. Jesus não desistiu porque Judas traiu, não. Jesus disse: eu quero, Judas me traiu, mas eu vou continuar, cumprir a minha missão. Continue cumprindo a sua missão, mesmo que o diabo levante contra você. Pronto. Ela disse para ele: amaldiçoa teu Deus, amaldiçoa teu Deus e morre. Larga esse Deus que ele fez contigo aí. Amaldiçoa teu Deus e morre, Jó. Ele olhou para ela e disse: está doendo, está doendo. Larga desse Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Alguém está vivo aí para dar um glória a Deus? Eu sei que o meu Redentor vive e que um dia Ele se levantará para me dar vitória. Tu é doido, Jó? Jó disse: mulher, se hoje Deus me matar e não mudar o meu cativeiro, lá no sepulcro os meus ossos ainda glorificarão a Deus. Glória a Deus. Crente. Lembro-me uma vez, já chegando ao fim, lembro-me uma vez, eu estava 2 anos pregando sem ganhar uma alma sequer para Jesus. E eu disse: Deus, eu faço um culto lá na feira, tinha uma feirinha de tomate, de verdura. Eu levava a caixinha de som, um violão, um pedestalzinho de madeira que eu fiz, que amarrava assim o microfone. E aí eu disse: Deus, eu estou fazendo esse culto aqui, nunca ninguém aceitou Jesus. Se o Senhor não me dá uma alma hoje, nesse culto, eu vou embora. Fui fazer o culto. Só que no meu coração eu dizia assim: tomara que ninguém aceite, eu quero ir embora daqui. Cheguei no culto, cantar. Um dia eu cantei 20 hinos, aí a senhora falou assim: dá para cantar o primeiro? Eu digo: lembro não, senhora. Não lembrava. E aí eu cantei 2 hinos, li a palavra, perguntei: alguém passa aí para Jesus? Ninguém. Eu digo: amém. Agora eu vou embora daqui. Peguei a Bíblia. Quando eu vou caminhando, pastor, uma menina olha para mim e eu digo: como é seu nome, minha filha? Ela disse: Legião. Eu digo: é o diabo. Pastor Sérgio, no meio do sertão, não tinha o zap. Pastor Sérgio, estou mandando para o senhor um zap, pede reforço aí em Camboriú. Tinha não, pastor, tinha não. Era eu, Deus e eu. Hoje não, né? Varoa, me ajuda, varoa, que o diabo levantou. Daqui a pouco vira uma corrente de oração. Não tinha. E aí, irmão, era 1h da tarde. Eu fiquei até 5 horas expulsando o demônio. Sai. E o cão dizia: eu digo: sai. Não sai, eu digo: sai.
Eu sei que eu dei um grito no pé do ouvido do cão, o diabo saiu. Aí eu, como é seu nome, minha filha? É Juliana. Quer aceitar Jesus? Ela disse, eu quero aceitar Jesus. Ela falou para mim assim, o que é aceitar Jesus? Naquela época, lugares na Bahia que tinha pessoas que nunca tinham ouvido falar do Evangelho. Não sabia o que era. Falava assim para mim, o que é crente? Não sabia o que era ser crente. E eu disse, gostou? Eu disse, gostei, então é isso. E eu comecei a pregar para aquela menina. O pai chegou com uma corda, laçou igual laça-boi, jogou a corda, laçou, disse, o que é que o senhor está fazendo? Ele disse assim, a minha filha tem 10 anos que vive trancada no quarto. E a gente não sabe por quê. Ela sai, agride as pessoas. Muita gente já foi lá, benzeu, rezou, não resolveu. E hoje, de manhã cedo, ela quebrou a fechadura, mas não sabe como, e fugiu. E nós estamos até agora procurando ela. Eu me lembrei que de manhã cedo, eu estava de joelho dizendo, Jesus, eu só quero uma alma hoje, Senhor. Se o Senhor mandar, eu vou continuar aqui, fazendo a tua obra. Glória a Deus. Quando ele disse isso, eu lembrei, eu digo, Jesus respondeu a minha oração. Eu comecei a pregar para aquele homem. A menina disse, manhã, eu estou melhor. A mãe ficou assustada, chorando, porque a menina não conhecia ninguém. Eu comecei a pregar para aquele homem, preguei para aquela mulher. E quando eu fiz o apelo, aquele homem se ajoelhou também e aceitou Jesus como Salvador. A mãe daquela jovem também, pastor, se ajoelhou e aceitou Jesus como Salvador. Hoje aquela mulher dirige na igreja, o pai dela é diácono da igreja, a Juliana é mulher de um obreiro do campo e faz a obra de Deus no sertão. Oh, glória, 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 glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Eu sou ético demais com o horário. Aleluia. Deus mudou o cativeiro de Jó. Quando, pastor? Não se assuste. Mas é verdade. Quando ele orava pelos seus amigos. Agora, com respeito, o senhor levanta contra mim, isso não vai acontecer nunca, nem eu contra o senhor, porque o senhor é piauiense, eu sou baiano, e nós é gente brabo mesmo, não vai ficar, nós resolve no bigode, né? Deu problema, mas resolve na hora. Aí eu falei na reunião de obreiro, esse negócio de obreiro ficar guardando ressentimento. Perguntei, o que é que você tem, irmão? É porque, não, irmão, você é obreiro. Obreiro não guarda. Obreiro com raiva de outro obreiro. Eu não entendi. Coração de pastor não tem espaço para ressentimento. Magoou você? Levanta a cabeça, perdoa e siga em frente. Não, se guardou ressentimento, está com raiva, não sai para ser pastor. Se eu ser pastor na minha igreja, não sai para ser obreiro. Acabou. Felizmente, Deus chamou a gente. É por isso que bem todo mundo que está aí pode estar aqui em cima. Pode ter até vontade, mas só vai subir quem Deus quiser. Resolvido o problema. Aí Jó orou pelos amigos. Senhor, meus amigos que me acusou de pecado, eu vou orar por eles. E Deus mudou o cativeiro de Jó. Não, eu vou profetizar para você entender. E Deus mudou o cativeiro de Jó. Quando José estava na prisão, José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. Aí José falou assim para o copeiro, quando você estiver lá na casa do rei, lembra de mim. Só que o copeiro esqueceu de José. E foi bom ter esquecido, pastor Itamar. Sabe por quê? Porque o padeiro tinha morrido. Se o copeiro lembra de José, o rei ia chamar José para ser padeiro e não governador. É por isso que Deus está te guardando para o tempo certo da vitória. Deus está te guardando para o tempo certo da vitória. Glória, 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 glória a Deus. Levanta a mão para o céu, deixa eu abençoar a sua vida. Deus, eu abençoo a tua igreja. Eu abençoo a Assembleia de Deus em Camboriú. Abençoo toda a administração dessa igreja, Pai, pelo poder da tua palavra. O Deus de Jó está aqui nessa noite para mudar a história, para fazer milagre. Eu profetizo milagre, eu profetizo bênção, Pai, sobre todos que adentrou aqui nessa noite. Pelo poder da tua palavra, nós profetizamos em nome de Jesus. Aleluia. Sente um pouquinho, que eu já estou encerrando.
Pode tirar o fundo musical, eu quero só mais 1 minuto. Eu tenho 1 minuto e eu vou aproveitar esse 1 minuto. Pastor Travassos está aqui, pastor Tiago. Pastor, irmãos, eu moro numa cidade chamada Canudos. Pastor, onde é isso? Quem já ouviu falar na Guerra de Canudos? É lá que eu moro. Canudos tem 14 mil habitantes. É a 5ª cidade mais pobre do estado da Bahia. E é um campo missionário. Lá em Canudos, pastor Sérgio, hoje, a gente cuida de mais de 250 crianças. Todo sábado, as crianças vêm para a igreja, tomam café da manhã, almoço e lanche da tarde. Um dia desse, uma senhora falou assim: a minha filha veio no culto aqui, pastor, e levou um bolo tão bom. Eu disse, mas acabou. Ela disse, eu quero. Eu digo, não tem não. Assista o culto, que depois do culto eu dou um bolo para a senhora. A mulher assistiu o culto e aceitou Jesus. Amém. E aí eu coloquei no grupo de missões. Diga assim para o irmão, missão também é pão. E lá em Canudos, pastores, igreja, a gente não cansa, é incansável. Levamos roupas, brinquedos, alimentos. Meu pai é pastor presidente, eu sou o primeiro vice do campo. E Canudos é um campo missionário. E eu vim aqui, nessa região, fazer uma campanha e eu já praticamente consegui. Eu vim, pastor, buscar um violão, um microfone e uma mesa de som para a nossa igreja. Já consegui o violão, já consegui os microfones, graças ao pastor Itamar. E agora falta a mesa de som. Meu pai hoje falou assim, meu filho, a mesa de som, só tem 2 canais da mesa funcionando. E eu disse, pai, eu estou fazendo um apelo nas igrejas, mas o povo ainda não amoleceu o coração. Essa é a minha última agenda aqui. E eu não devo, jamais eu quero até pedir perdão por não ter pedido autorização para isso, mas é uma oportunidade que eu tô tendo. Nós precisamos de uma mesa de som para abençoar a nossa igreja lá no sertão da Bahia, na cidade de Canudos. Ela custa em torno de uns R$2.000. Nós estamos orando, acreditando que até a hora de ir embora, Deus vai prover isso para abençoar o campo missionário. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu espero regressar aqui em breve para falar mais um pouquinho de Jesus. Amém? Meu Instagram, pastor Márcio Martins. E o projeto, pastor, Facebook, Projeto Missionário Impacto e Missões. Vocês vão ver os vídeos, as fotos do trabalho lindo que a gente faz no sertão da Bahia. Que Deus abençoe a todos.